Fala pessoal, estamos em mais um episódio aqui do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo Khaled! Ó, sabe o que é isso aqui? É a mão da agressão. Da agressão. Quando você fala Khaled, dá uma raiva. Posso falar? É a melhor parte do conteúdo. Pra começar bem. Cala a É a melhor boca. parte do conteúdo. Você é bobão, velho. Você tá bem, Khaledinho? Eu estou. Como que foi sua semana? Foi muito produtiva, mas eu estou infértil, porque você fica dando petelequinhos em mim. Não tem nada Minha a médica ver. falou que eu estou infértil por Eu isso. falei que isso não tem nada a ver. É difícil. Eu já perguntei pra minha, inclusive. Já Ela falou perguntou? que não tem nada a ver. Eu vou estudar a fundo isso aí. Pode estudar, não tem nada a ver. Isso aí deve ser um problema seu. É, eu estou. Quem tá aqui com a gente hoje, Khaledinho? Cara, ele não é só mais um rostinho bonito. Não? Não. Tem conteúdo? Ele não é só mais um modelo do OnlyFans. Não. Ele não é mais aqueles do Sugar Daddy lá, que os tiozinhos da lancha ficam pagando pra ficar, sabe, nas Sugar lanchas. Baby? É, ele não é. Ele tem conteúdo, ele é bonitinho. Pode falar, depois que ele vir, você vai ver que vai ser a maior audiência nossa. É? Porque até hoje foi sua mãe, minha mãe, meus avós. Se a minha mãe assistiu, eu vou ficar Agora assustado. tem a minha. Ela tá te vendo lá de cima. Então, mas ele vai dar audiência. Eu tô contando que esse Tá rosto bonito vai contando que salvar a agora gente vai dar certo. do fundo do poço. Quem é que tá aqui com a gente? Ah, é o meu parceiro de jornada, de venda, de, cara, tramóias no e-commerce. É o Então, Vitor. E aí, Vitor, Bom, beleza? tudo Bem-vindo. bem? Tudo bom? Maravilha. Fala só, tudo tudo bem? certo. Ele é meu, né? Príncipe encantado, né? Tudo bem? Pra não Gostei. deixar tímido já no começo do Aí, Logo- episódio. nem começou já. Nem começou. A Disney tá perdendo você. Faz parte, né? Na festa de 15 anos da minha filha, você pode dançar com ela? Posso. Então tá bom. Faz mil utilidades, cara. É isso. Legal. É esse cara. Cara, acho que hoje o tema vai ser bem bacana, porque vamos falar de duas coisas muito importantes, eu acho, né? Pra qualquer produto que seja SaaS, que seja B2B, plataformas, enfim. A gente vai falar de relacionamento com estratégia de vendas. É isso aí. Vai ser poderoso. Vai ser poderoso. E falando de relacionamento e estratégia de vendas, o Vitor é expert, né? Então se apresenta. Fala pra quem é o Vitor. Dá o seu cartão de Vitor. Porque eu, na minha percepção, você é o meu amigo mais bonito. Agora apresenta Obrigado. quem é o Vitor aí do Então, comercial. legal, gente. Vamos lá. Então, prazer a todos. Sou o Vitor. Eu sou head de comercial de parcerias na Jet Commerce. Rede Jet, Então a gente adoramos. já vem aí num longo período, né, de relacionamento. Oh, Faz tempo, hein? salve Chape. Exato, Faz exato. tempo, hein? E obrigado pelo convite, pela Sempre. oportunidade de estar aqui com vocês. Você acredita compartilhando que um pouquinho. quando eu fui pra agência vender serviço, a Jet foi minha primeira parceria e foi a primeira venda que eu Que fiz legal. Foi. de SaaS, cara. Olha só. Graças a uma pessoa que eu sou grato, já agradeci ela várias vezes, inclusive eu quero ela aqui, aquela baiana vitaminada, a Anne Matos. Matos. Ali ela vai pro fogo, cara. Cara, ela vai Vai incendiar. pro fogo aqui. Ali tem a Se Xé, hein? prepare. Ali tem a Xé, hein, pai? Tem. Coitado do alemão que casou com ela, que pô, o alemão, e o bicho... Esse dia eu vi ele tava vermelho, parecendo uma manga, tá ligado? Aquela manga quando cai do pé, madura. Sei. Mas foi a Jet, minha primeira plataforma, cara. Então tem um carinho muito especial pela Jet, inclusive o Chape, né, o Gui. Então, cara, Sim. a galera lá é muito parceira mesmo. É isso mesmo. Não, total. E, ô Vitor, hoje você tá na parte, então, de parcerias, mas você já foi da área comercial já, da Jet? Sim. Na verdade, ainda eu estou na área comercial de parcerias, Uhum. né? Antes a gente tinha uma atuação mais voltada para aquela estrutura de closer, né? De Uhum. cliente agendado, fechamento. Né? Hoje a gente já tem que se movimentar um pouquinho mais. Uhum. E aí sim, olhando um pouco para essa parte de parcerias. Uhum. É que é um dos canais que a gente vê como fundamental na operação hoje. E que a gente sente que não só na Jet, né? Que essa estratégia ela pode fazer sentido. Mas também em diversos outros negócios. Total. A questão do relacionamento, de parcerias, estar numa tribo que todo mundo tá falando a mesma língua é fundamental. Exatamente. E mais do que isso, né? Você ter ali a possibilidade... Porque quando a gente fala de parceria, normalmente tem aquela parceria mais pragmática que um tá interessado no lead do outro. Sim. Né? Mas a gente sabe que às vezes a parceria não tá nesse sentido. Às vezes a parceria ela pode estar também no compartilhamento de lead, mas ela tá também balizada em um diferencial que você pode dar para o seu cliente, Sim. né? Em alguma coisa que vai encurtar o caminho do seu cliente para ele chegar em algum lugar. Então a parceria ela vai além de só geração de leads, né? Total. Tanto que quando a gente pensa na estrutura que a gente está desenvolvendo lá, é justamente isso. Eu tenho a questão do lead, que é para todo mundo sair feliz, vamos dizer assim.
Mas eu tenho uma série de outros benefícios que a gente consegue promover ali, seja questões financeiras, bonificações e até mesmo a parte de apoio e suporte. Né? Que eu acho o mais importante. né? Exato, total. exato. Porque Acho que é quando o mais eu importante. atuo numa base que tecnicamente ainda não é minha, eu preciso dar esse apoio, esse suporte para o cliente na ponta e para o meu parceiro. Né? Então são duas frentes aí que a gente olha muito e o relacionamento está conectado No totalmente final com das isso. contas tá, exatamente. E o que você vê hoje que mudou, assim? Porque você era mais voltado na parte comercial ali, falando direto com o consumidor final, com sim. o seu cliente final ali, e agora você tá mais num ponto estratégico, buscando esse cliente final a partir do parceiro. O que mudou Exato. na sua rotina, assim? Qual é a diferença que tem de um momento para outro? Ela se torna muito mais dinâmica, né? Esse é o primeiro ponto. Pô, legal. Então a gente tem que se movimentar de fato em todas essas frentes. Você tem que buscar as coisas Exato, agora, né? Exato. E através do relacionamento, Uhum. principalmente. Né? A gente tá até comentando antes como que se cria esse relacionamento, às vezes iniciando uma parceria que ela tá fria ali. Como eu aqueço essa parceria? É através de experiências, através de ambientes que a gente cria. Cases em comuns. Exato, para que o seu parceiro ele entenda que você pode ajudar ele em todas aquelas demandas que possam vir a surgir. No meu caso, por exemplo, e-commerce. Né? Que Mas- foi o nosso caso, aliás. Né? Exato. A gente teve a primeira venda. Normalmente o mercado ele tem assim uma procura muito grande por quem está querendo vender no e-commerce por tecnologia. Mas quando você tem essa parceria, né, a venda ela se torna mais consultiva, tanto do nosso lado quanto do lado da plataforma, por Sim. exemplo, né, da tecnologia. E no nosso caso, o cliente em comum ele não estava totalmente integrado na jornada do e-commerce dele. Então Uhum. surgiram alguns problemas assim de integração, alguns percalços ali quando fala de layout, porque às vezes quem está buscando uma plataforma ele olha uma Leroy Merlin, por exemplo, e fala, cara, eu quero igual. Né? Só que ele Sim. não sabe a complexidade que tem por trás ali. Às vezes a Às vezes plataforma... ele nem precisa daquilo tudo ali. Exatamente. Então, quando tem essa jornada de parceria, né, principalmente para resolver alguns detalhes né, da implementação ou alguma dificuldade que o cliente tem em comum, é sensacional. Né? Porque o nosso trabalho vai até um certo ponto. Né? Total. Né? Do outro lado, a gente tem a tecnologia. Então, unifica e nós nos encontramos no meio, né? Para resolver e ajudar o cliente em comum. E a gente chega no ecossistema, né? Que o e-commerce em si, ele é um ecossistema. No final é isso. Não adianta a gente pensar exclusivamente em plataforma ou no serviço específico isoladamente, né? Quando a gente pensa numa estrutura empresarial de negócio, eu vou ter que ter o sistema de gestão, eu vou ter que ter minha plataforma, minha loja online, vou ter que ter o meio de pagamento, vou ter que ter o frete, e todas as outras ferramentas de marketing. Logística, no final tá tudo amarrado ali. E a parceria é fundamental em todas essas instâncias, né? Não só nos momentos bons, mas como nos ruins Nos também. ruins, não, cara, quantas vezes a gente já, na época ainda que a Jet tava com o parceiro da Sanders de implantação, cara, virava e mexia, tinha algum desafio, mas qual que era a premissa? Independente se o desafio era do lado da Jet ou do nosso lado, Sim. a primeira coisa, antes de explanar para cliente, é falar com o parceiro. Tentar É resolver. a primeira coisa, falar, cara, ó, estamos com esse problema aqui, e aí? Qual que tá sendo essa dificuldade? O que eu falo pro cliente desse lado? Me dá um prazo. Sim. Então, cara, assim, o que a gente sempre teve muito poderoso, isso foi muito poderoso com a Jet, é que ele sempre teve, vocês sempre tiveram do nosso lado, assim, independentemente do problema, nunca foi de apontar dedo. Sim. Já teve funcionário da Jet que não tinha muito essa visão, já teve funcionário da Sanders que também não tinha muito essa visão. Mas aí a gente tomava a frente, cara. Você é velho, agora colaborador. Colaborador. Funcionário. Colaborador, eu sou de Nossa, 84, papai. Que arcaico. Eu sou de 84, me respeita. Ai, que visceral. Então, mas no final a gente trazia dor pra nós aqui e resolvia, entendeu? isso aí. Acho que isso daí faz uma diferença gigante, cara. Tanto fez diferença que nesta jornada nós ganhamos o prêmio, né? Da Jet, Sim. como melhor agência. Né? 2021, né? 2022. Ah, não lembro agora. Só sei que, cara, eu usei. Dá um troféuzinho em casa. Não, eu usei bastante aquele. Eu ganhei um valor em dinheiro que eu gastei tudo naqueles passeios de bug em Natal. Fiquei louco de caipirinha de pitu. Louco. Usou bem. Eu usei bem. Eu usei bem. E não acho que e teve um ano que a gente ganhou uma geladeirinha. Verdade.
Acho que foi esse mesmo ano, Khaled. Foi o mesmo ano? Acho que foi o mesmo Foi o ano. combo. Foi um combo, foi um combo. É, foi um combo. Cara, que isso garante a cerveja gelada até hoje da minha Exato. família. Mas é o que você falou de experiência, né? Desde essa Sim. época vocês já tinham essa visão Exato. de proporcionar, porque senão vira aquele negócio de só cobrar lead. Lógico, a Anne, ela cobrava lead pra caramba. Nossa, Aham. ela chicoteava. É, ali. chicoteava a lead, mas era o papel dela. Sim. Do outro lado, você tinha ali a Mari, você tinha o Chap, que tava proporcionando outras coisas pra gente. A Anne parecia o Léo Santana na hora de cobrar. Com aquele mangotão, ela vinha só batendo nas costas. Pá! Cadê o lead? Era horrível. Mas Exato. essa premissa hoje ainda se perpetua, né? Então, Sim, a gente ela tem um olhar muito de serviço, de acompanhamento, de parceria com os clientes, né? Tanto que hoje a gente está tentando olhar para um formato diferente de apresentação da Jet, não como uma plataforma, e sim como um parceiro de negócio online, Pô, isso é legal. né? E então eu tenho como core ali a solução, a implantação, a evolução desse e-commerce, desse projeto, mas eu olho para outras vertentes que podem apoiar para que esse cliente possa gerar mais resultado. não, total, eu tenho projetos com vocês Aham. nesse sentido. Exato. Mais de um. Inclusive, hoje eu tenho até a gente tem até um jogo ali com o Chap, onde mesmo os clientes que não são meus, Uhum. quando a gente precisa de algum apoio nesse sentido, em qualquer outra coisa que não esteja relacionada à plataforma, eles me dão um Sendo cliente. gestor de tráfego, você tá lá. É. Quando tem algum desafio nesse sentido, o cliente vem pra mim, não é meu cliente nem nada, mas eu faço a análise que precisa ser feita ali e devolvo a bola pra Jet. Sim. E assim, as coisas que vêm da Jet, é o que você falou, tipo, não são coisas de plataforma. Mas Exato. é eles querendo realmente entrar no business do cara. Teve até um cliente de vocês que, cara, depois da mudança que vocês mudaram, né, de tecnologia. Teve uma mudança de tecnologia que houve posteriormente, a posteriori, uma queda. Hum. Só que essa queda, o cliente tava falando, não, foi depois que mudou. Aí veio o Elvis e o Chap desesperado, perguntando pra mim, Rafa, ajuda a gente, o que tá acontecendo aqui? Aham. Quando eu fui fazer a análise, cara, tipo assim, por que perdeu dinheiro? Porque os caras tiraram um link do Instagram deles, Uhum. que levava muito tráfego pra loja, e não tinha nada a ver com a Jet. Por isso que a gente fala que é o ecossistema. Não é Exatamente. uma coisa única que gera o único Exatamente. resultado. Se você se a Jet fosse fazer só o trabalho de plataforma, não é meu problema, já era. Exatamente. O cliente ia continuar achando que o problema era a plataforma e ia Exatamente. trocar. E o mercado cá entre nós tá muito carente dessa atuação. Muito, cara. Porque muito. existem inúmeras plataformas de mercado, a concorrência ela é bastante Não, tem uma grande aí que eu tenho um chamado que tá aberto há uns 6 meses, nem para um indiano responder. Não responde. Exato. Entende? E faz diferença, porque Sim. nós estamos falando o ecossistema do e-commerce é muito ágil. Exato. Um milésimo de segundo é muito tempo, né, cara? Então, normalmente, esse tipo, quando a gente faz um questionamento para a plataforma, faz um questionamento para meio de pagamento, a gente faz um questionamento, é porque isso está envolvendo conversão, Uhum. né? Sim, E a sem nossa dúvida. intenção não é apontar dedo realmente, é encontrar uma solução para que o cliente continue vendendo, para Exato. que ele E- continue dentro do ecossistema, né? E o cliente, ele é sensível, né? O cliente, ele é sensível e dá pra entender ele. Ele é sensível no sentido de que, assim, cara, eu tô com um problema aqui e é minha vida que tá dependendo disso. Sim. Se der um problema e eu parar de vender, cara, minha empresa tá em risco. E o que pega pro cliente? Não é o problema em si. O que pega pro cliente é o descaso com o problema. Exatamente. Então, se a gente não consegue ser ágil, que nem o Khaled falou, se a gente não tem a expertise pra poder resolver, se a gente não tem esse ecossistema que foi o que você trouxe ali pra pedir ajuda pro parceiro, Sim. pra gente... Cara, que no final, quem vai se prejudicar é o cliente. Exato. Até porque a gente pensa que, de novo, né, falando de ecossistema, existem diversas soluções, tecnologias plugadas dentro de uma estrutura de e-commerce. Né? Então tem ali o e-mail marketing, tem o CRM, então todas essas funcionalidades já têm que estar integradas. Funcionando bonitinho. Exato. Então se em algum momento dá um problema ali e está conectado diretamente ao e-commerce, então alguém tem que ir lá olhar e pelo menos diagnosticar que aquilo vem do local X. E fazer o cliente olhar pro lado certo, né? É muito comum, eu sempre falo. O cliente, ele sempre... Eu falo pro Khaled isso. O cliente, ele sempre olha pra duas coisas. Ou o problema tá na plataforma, ou o problema tá em campanha. É sempre. Sempre. Quando a gente vai olhar, 90% das vezes não é nem uma coisa nem outra. Sim. Tá sempre em outro lugar. Só que é difícil de olhar. E de outro lado, é muito mais fácil realmente mexer em campanhas ou falar que plataforma X tem a taxa de conversão maior do que a plataforma Y, do que resolver o problema na raiz. Uhum. Mas, cara, de novo, o cliente, ele não tem condições de fazer esse diagnóstico. Não, sem dúvida. Não tem. Sem dúvida. Precisa ser o parceiro. Exatamente. Precisa ser nós que estamos aqui nesse ecossistema, entendeu? Sim, total.
esse apoio, ele vem de todas as frentes, né? E aí isso torna, sim, uma parceria sustentável. Porque se o cliente ele tem um primeiro problema, ele não tem apoio. Um segundo problema, não tem apoio. Naturalmente isso vai desgastar e aí sim ele toma a iniciativa de trocar. Às vezes sem a necessidade, como vocês comentaram. Exatamente. Já vi até outros episódios que a questão da troca da plataforma ou enfim, de qualquer outro sistema. Né? Então acho que essa questão do apoio, da assessoria ali muito próxima, faz com que a gente consiga mitigar uma série de problemáticas ali que podem gerar um grande problema lá na frente. Total. Uma outra coisa que eu já vi acontecer muito, não com a Jet, mas a gente foi parceiro de muitas plataformas. Uhum. Já teve plataforma e ainda tem plataforma, tá? Que a gente tem cliente lá. Que, cara, assim, ao invés de se preocupar com a solução do problema, se preocupa em o problema não estar com ele. Sim. E aí fica aquele negócio de, ó, o problema não é meu, vê com ele lá. Aí a gente fala assim, pô, não, o problema... Tá quente. Exatamente. Quente. A hora que volta da segunda ponta que começa o problema, exatamente. Né? Aí você do outro lado não tem uma pessoa que consiga devolver essa bola direito, fala assim, não, mas aí você tem que falar com a plataforma, porque é problema dele sim. Aí fica aquele negócio de um jogar pro outro. Exato. E no meio tá quem? O cliente. Exatamente. E aí ele não sabe se ele vai cobrar esse que tá falando que o problema é dele, se ele vai cobrar aquele que tá falando que o problema é desse. E aí fica aquele futebol de cego, sabe? Todo mundo chutando a bola pro lado que acha melhor e ninguém resolve problema nenhum. Ainda hoje, cara, vou te dar um exemplo aqui. Tem uma plataforma, que eu não vou saber qual é a plataforma, que tá um cliente meu lá dentro, que assim, cara, o que a gente precisa para minimamente instalar os pixels de plataformas de marketing e também trackings de plataformas de dados de maneira eficiente. Eu preciso que todas as camadas de dado, que não sabe o que é a camada de dado, basicamente é um conjunto de códigos no front da loja que me traz informações da página que o usuário tá. Então, o cara acessa uma página de produto, ele vai, esse data layer aqui, né, essa camada de dados vai falar qual que é o nome, qual que é o código, qual que é o preço, vai falar tudo. Sim. Quando ele faz a compra também, quando ele vai no carrinho também, tudo bonitinho. Essa plataforma não tem isso. Essa plataforma não me mostra quando o cara adiciona um produto no carrinho. Essa plataforma não me mostra qual foi o produto que foi adicionado ao carrinho. Essa plataforma não mostrava, agora porque eu falei, eles montaram na página do produto lá. Mas não mostrava as informações de produto. Péssimo. E aí, cara, eu tô desde, sem brincadeira nenhuma, dezembro, batendo neles nisso. Já fiz umas 3 reuniões com o cara e eu falei que essa foi a última, porque eu já repeti um monte de vezes. Os caras simplesmente não conseguem resolver. Sim. No final das contas, qual foi a solução para eles? Me mandaram uma documentação onde eu vou ter que programar esse código inteiro na plataforma para poder funcionar. E assim, das 5 plataformas que a gente atua dentro da agência, nenhuma eu preciso fazer isso, cara. Porque todas sabem que é importante esse negócio já existir. Sim. Entendeu? E aí eu te trago outra coisa ainda, Vitor. O cliente deles possivelmente não tá no nível de consciência para entender que aquilo é prejudicial para eles. Exatamente. E aí é um problema maior ainda, porque esse cara vai quebrar e não vai nem saber por que quebrou, Mas, cara. na minha opinião, é uma plataforma que foi construída com falta, né? Ou seja, não tem uma parceria. Porque quando você tem a parceria, a devolutiva desse tipo de solução é o caso da Jet, que é o caso da Jet. Entende? A Jet, ela foi evoluindo, tem hoje coisas construídas na Jet a partir de direcionamentos que a gente fez na ponta. Você sabe disso, né? Sim, sim. A gente fez na ponta, cara. Mas, e aí que eu ressalto, eles pensaram em encantar o cliente. Mas o que encanta o cliente... No final é a venda, resultado, entendeu? Só que aí entra o detalhe, né? De conhecer, de ter parceiro. E a parceria tem essa magnitude de levar essa informação. Sim. Se isso tá no momento, se o cara tem parceiro, ele fala, cara, eu vou construir uma plataforma, eu vou construir uma solução, seja lá qual for, e eu preciso, dentro desse ecossistema, trazer alguns parceiros. Cara, esse tipo de problema já tinha sido limado lá atrás. Total. Sim, eu acho que a questão da parceria ela pode ter 2 linhas, né? E deve ter na grande maioria dos casos. Que é a parceria comercial, que é aquela atuação mais de relacionamento, de experiência, de trabalhar a base dos 2 parceiros. E a parceria técnica. Exatamente. Que são todos esses fatores que vocês trouxeram agora. Exatamente. Né? Porque aí sim, é aquilo que sempre falam, até no varejo, né? Aprenda com o feedback do seu cliente para você melhorar o seu produto. Total. Então, se você tem parceiros que já tem um olhar técnico, uma profundidade no que pode trazer de melhoria, por que não trabalhar de forma muito próxima? Cara, total. O que você tá falando é real. Porque, assim, às vezes, o feedback do cliente é muito importante. Mas, às vezes, o cliente, ele não tem condições técnicas de te dar um feedback
100% assertivo do que precisa Sim. realmente funcionar. Exato. De novo, a gente volta no nível de consciência. Às vezes ele nem sabe que ele precisa de alguma coisa. O parceiro que é mais técnico sabe, Sim. entendeu? Então, basicamente, o que eu fiz com a Jet, e a Jet, cara, assim, e quando eu apontei as dificuldades, os problemas que existiam, cara, o Chape colocou o time técnico inteiro pra falar comigo, colocou um monte de gente, os caras, cara, Rafa, não tô entendendo, desenha pra gente, fui lá, trouxe documentado, cara, entendi, vou montar, resolver, cara. Nas 3 reuniões, me colocaram quem? Suporte ao cliente. Você acha que o suporte ao cliente vai ser técnico? Não tem. Aí Às vezes não resolve nem o problema do próprio cliente. não resolve, cara. Aí me colocaram uma pessoa que era técnica, mas que não entendia o que eu tava falando, porque ela era técnica de outra coisa. Era técnica, sei lá, XML, cara. Entendeu? Aí não resolveu, cara. Não resolveu. Sim. Então, no final das contas, o que vai acontecer o tempo vai passando, o cliente vai se frustrando, o resultado não vai vindo e a plataforma vai ficando pra trás. Sim. Né? Como no caso da Jet, ela tomou a decisão de trazer os parceiros certos pra dentro, não só com o objetivo de fomentar cliente, mas também com o objetivo de evoluir no mercado. Exato. Se a gente vê a Jet uns 5 anos atrás e o que é hoje como solução... Outra plataforma, cara. Exato. Quem Outra conheceu lá plataforma. atrás tem que ter uma nova apresentação, porque é uma outra solução. Muita coisa, né, de forma já nativa, algumas funcionalidades que em algumas plataformas precisa contratar um terceiro, a gente consegue absorver, né? Então, isso faz parte do ecossistema e o que eu consigo agregar ali, cara, naturalmente vai direcionando um pouco mais para um segmento, para outro, e a gente vai entendendo o que pode se encaixar ali. E muitas vezes o seu papel também, como uma pessoa que tá ali na parte da parceria, é identificar, né? Sim. Esses diferenciais do parceiro. Sim. Putz, eu acho que esse cara pode me ajudar em outras coisas, além de me trazer lead. Total. Né? E aí você consegue trazer ele pra dentro de casa nesse Exato, sentido. que é hoje o que a gente faz muito, né? Ter um olhar principalmente para sistemas de gestão em geral, né? Porque ali a gente sabe que existe uma base, na uma grande maioria, bem sólida, né? E que na grande maioria está carente do e-commerce, de um canal digital, seja para marketplace, seja para loja própria, né? Então essa atuação em conjunto, ela é legal porque ela está no comercial e ela está na técnica. Uhum. Né? Eu preciso ter o sistema bem integrado. Se o cliente tiver um problema lá, ele vai acionar o RP ou ele pode acionar a Jet. Né? A Jet normalmente absorve grande parte dessas dúvidas dos clientes. E aí ele faz a ponte. Exato, porque bate direto na plataforma, né? No Uhum. resultado de venda. Então, é um pouquinho disso que a gente tenta absorver, colocar na estrutura e ter justamente esse olhar de parceria sustentável. Legal. E existe um plano hoje pra Jet pra crescer os parceiros ou você acha que já... Não, sem dúvida. Acho que o foco, principalmente do último ano para cá, é a gente deixar cada vez mais sólida essa estratégia de parcerias. Né? A gente começou com alguns testes, né? Agora a gente já está estruturando um time de parcerias, Legal. tanto na parte de captação, as próprias métricas, né? Porque a gente tem as métricas comerciais que elas são fundamentais e, obviamente, para parcerias da mesma forma. Então, qual a quantidade de leads, de oportunidades que um parceiro tem gerado, qual a qualidade desse lead, né? Onde eu invisto mais, porque eu tenho um budget ali para poder fazer alguns eventos, algumas ações, algumas experiências. Né? E, obviamente, eu vou onde eu consigo... Os leads são mais qualificados ali, maiores. Exatamente. Então, é um pouco desse movimento que a gente está falando de estruturar realmente essa área para que seja não o principal, porque quando a gente tem um olhar comercial, a gente não pode depender de um único canal. Uhum. Esse é um ponto, né, primordial. Mas a gente entende que, principalmente, parcerias e sistemas de gestão, em geral, tem muito fit com Total. o perfil, robustez ou até maturidade do cliente que a gente busca. Não, total. E tem muito cara, apesar de não parecer, cara, tem muito cara no RP que ainda não tá totalmente digitalizado, né? Sim, Tem muito cara que tem as lojas lá, Muito mesmo depois da questão. pandemia, cara. Teve cara que abriu a loja na pandemia, mas depois deu errado, fechou e não insistiu mais. Exatamente. Tem muito cara que tá assim ainda, né? Exatamente. A pandemia foi uma influência ali para começarem a testar e só ficou quem realmente levou a sério. Exatamente. Teve aquele boom ali, mas teve muita gente que se deu mal porque não soube como Exatamente. fazer a coisa caminhar, né? Foi pesado. Exatamente. E, gente, requer investimento de todas as pontas. Exatamente. Não Não é é só sempre- colocar o negócio no... Eu sempre falo para os clientes, não adianta você vir achando que você vai criar uma loja, um e-commerce que ele é muito mais barato, que ele é muito mais fácil do que você abrir uma loja física. A energia dedicada, o investimento dedicado, não digo que talvez seja o mesmo, mas ele precisa acontecer de uma forma séria, para que realmente você tenha resultado, porque senão... Não, total. Teve até uma vez que a gente falou
fez até um paralelo aqui, né? Muitas vezes aquele empreendedor que está acostumado com ponto físico, ele tem muita facilidade de fazer um investimento alto num PDV, num ponto físico. Então, ele não tem problema em, por exemplo, colocar 3 meses de aluguel na frente. Sim. Supor que o aluguel seja 20 pau, coloca 60 pau na frente. A luvinha. Ele muitas vezes não tem a dificuldade, nem ele vê valor, na verdade, em colocar 100 mil reais para reformar o lugar. Ele coloca 500 pau de estoque. Ele faz um monte de coisa. Um chute meu, talvez a falsa sensação de não ser palpável no É digital. isso aí, é aí que a gente ia chegar, justamente, porque no digital passa-se a impressão de que é mais fácil as coisas. Sim. Passa-se a impressão de que, cara, como só tá ali na telinha do computador e eu só preciso de uma plataforma, eu não preciso desse investimento todo. Exatamente. Mas você precisa. Por que que você faz um investimento grande num PDV? Por conta do ponto, por conta das pessoas que vão passar ali na frente. O aluguel que você paga é pra quê? Pra você manter o ponto. E aí você paga 20 mil reais de aluguel todo mês pra manter ali tudo bonitinho e quer colocar 1.000 reais em Google, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Então, os investimentos, eles precisam ser coerentes com aquilo que a pessoa quer de resultado, Sim. né? Tem uma cliente minha hoje, que inclusive ela foi da Jet. Depois eu vou até conversar com ela. Tô louco pra ela sair daquela plataforma dela, que ela tá lá. Bora conversar. Bora conversar. Não fala isso pro cara de venda. Eu falei pra ela que assim, quando eu entrei, ela não tava vendendo nada, cara. Não tava vendendo nada, 0. E aí eu entrei, a gente fez arroz com feijão, ouvi. A gente não fez mágica nenhuma. Arroz com feijão. Ela quadriplicou as vendas dela em 30 dias, sem brincadeira nenhuma, cara. Tá lá no... Quem vai lá no meu Instagram, que vocês vão ver lá o depoimento. Só que aí, cara, o que acabou acontecendo? Quando você tem um crescimento exponencial como esse, se você não toma cuidado, você cresce errado. Exatamente. Entendeu? E aí, se você não tem, do outro lado, uma plataforma que consiga te suportar nesse sentido, e um parceiro do outro lado aqui que consiga te direcionar, cara... E aí, o que eu falei pra ela? Eu falei pra ela que assim, ó, eu acredito que a sua loja online tem potencial de ser a sua maior loja, porque ela tem outras lojas físicas, ela tem umas 20 lojas físicas. Entendi. E ela ficou cética com isso, ela falou, não acredito nisso e acho que isso não vai acontecer não. Eu falei, tá bom. Cara, assim... O pessoal subestima, às vezes, subestima. No segundo canal mês... digital. No segundo mês, ela viu que o negócio foi lá pra cima e aí ela começou a acreditar, porque não tava mais tão longe. Sim. Aí ela falou, caramba, Rafa, eu acho que dá pra chegar. Agora vai. Eu falei, lógico que dá pra Total. chegar. Só tem que fazer sua parte desse lado aqui também. Total. E vou além. O e-commerce e as ações corretas que a gente fez lá cresceram loja física também. Sim, sem dúvida. Esse No é um final ponto, cresceu tudo. Esse é um ponto que eu sempre... Quem tem loja física, eu sempre saliento. Gente, você tem uma máquina na mão que é o intermédio que vocês podem criar através de ações do físico para o online e do online para o físico. Né? A questão da omnicanalidade hoje está muito em pauta, a gente ouve muito, né, falar sobre isso, e realmente, às vezes tem situações muito pequenas que você pode fazer já no formato de omnicanalidade, né, sem precisar de um investimento absurdo. Exatamente. Então, cara, por que não unir esses dois pontos, né? E quando quando a gente falou da questão do não ser tão palpável, né? Querendo ou não, se você tá na loja física, você tá vendo o cliente entrar, você tá vendo o cliente comprar, tá vendo o estoquezinho ali da vitrine reduzir, né? E no online, tecnicamente, não. E aí eu entro naquela questão de métrica, Khaled, que a gente até conversou, né? Antes, sobre como eu acompanho e visualizo isso tudo. Legal. Que Quanto tem é que ser importante feito. isso, né? Exato. Tem que ter o acompanhamento, cara. Exato. Exatamente. Inclusive, foi uma palestra que você deu no Magalu, não foi? Exato. A gente falou sobre isso lá, né? Os principais indicadores comerciais. E o que eu tentei conectar para deixar mais entendível possível, né, sobre as métricas, é igual você dirigir um carro vendado. Uhum. O carro é a sua empresa. Se você tá vendado, você tá indo para algum lugar, mas pode bater, Capotar. Exato, pode acontecer 1000 coisas, né? Então, por isso que as métricas, elas são fundamentais, principalmente no digital, e a gente pega link com a plataforma agora, né? A solução, ela tem que te dar essas informações, Total. né? Para que você possa consumir e, obviamente, ter uma ação em cima disso, Total. né? Depois que você tem esse controle, aí sim, é você dirigir, sabendo para onde você vai, com clareza. Exato. E aí vamos além com um plus, né? Não adianta eu continuar indo reto e não fazer nada. E nem parar para reavaliar. Então eu tenho que continuar dirigindo, sei o meu caminho, mas eu tenho que manter o meu olho ali no painel, e na estrada, no cockpit, porque qualquer ajuste
eu preciso tomar uma ação rápida. Total. É né? tão real isso que você tá falando que, assim, hoje uma das coisas que a gente mais tá investindo lá na agência é com BI. Sim, legal. Né? Então a gente tá investindo. Porque, cara, assim, depois que. Cara, hoje tem que ter. Não, tem que ter, e assim, depois que houve a troca do Google Analytics 4, o Google Uhum. Analytics 4 é muito bom, cara. Mas ele tirou um pouco. É claro que tudo dá pra customizar, tá? Quem tá ouvindo aqui é técnico sabe disso. Dá pra customizar muita coisa, mas ele tirou um pouco daquela facilidade que o Google Analytics Universal tinha Uhum. de uma visão mais holística da coisa. Então, pra você Sim. conseguir ter bons relatórios, você precisa customizar bastante Uhum. o GA4. Só que, cara, dependendo do que for, vale muito mais a pena eu customizar um BI do que eu customizar o GA4. Sim. Vale muito mais a pena eu customizar uma planilha, lendo o meu Google Ads, lendo a minha plataforma e consolidando dados, do que eu fazer isso no GA4, Sim. Total. entendeu? Então, cara, a gente tá indo muito pra essa vertente. Por isso que olhar pra números de maneira eficiente, cara, é o segredo de tudo, assim. Total. E aí você falou do BI, me lembrei de uma questão da própria Jet, né? A gente implementou um BI, né? Hoje a gente dá o nome de Jet Analytics, justamente para essa atuação. Uhum. Que é muito importante. Porque assim, as plataformas ela tem as informações, tem os relatórios, tem os filtros, sim. Só que aquela situação, você vai ter que baixar, compilar e estudar aqueles números. Tendo o BI, você já tá com basicamente mais do metade do caminho É, você andado. foca no que tem que realmente olhar. Exato. viu? Eu acho tão válido isso aí, porque a grande maioria das plataformas tem. Uhum. Mas essa parceria entre agência, tecnologia, junto ao cliente, dá esse direcionamento para ele. Porque às vezes Sim. tem, mas, cara... Como que eu leio esses eu já, números? e assim, eu vou te falar que eu já estive desse lado, né? Lá atrás, nos primórdios, eu tinha uma nuvem shop, tinha alguns dados, você praticamente caga pros dados, né? Você não vê Total. importância. Quando a parceria levanta essa bandeira de falar, olha, Sim. vamos olhar para os dados, ó, vou te dar alguns insights aqui sobre dados, né? Seja do teu lado tecnologia ou seja do lado de Sim. agência, né? Você torna o game mais fácil, né? Exato. Porque você dá valor e dá utilização para aquilo, Sim. né? Porque não adianta, a gente sempre entra nesse contexto, né? Tá, tem um BI, mas se você não olhar o BI, se você não Tomar uma ação em cima disso, se vai for só servir uma pra nada. tela cheia de números, cara, E bonitinho, coloridinho com os planilha gráficos. aceita não serve qualquer pra nada. coisa, né? É. Tem que ter um direcionamento Sim. disso. E a parceria, a força da parceria em conjunta, leva esse usuário, leva esse cliente em comum a começar a prestar mais atenção, Sim. né? O conhecimento hoje, né? Então, olha só, a gente tá falando de vendas, de parceria, mas vai muito além, né? Nós estamos falando mas- até de um conhecimento realmente técnico Exato. para poder fazer esse balizamento junto ao cliente em comum. Exato. Inclusive é educar esse cliente. Né? Então a Jet ela tem um pouco desse viés, porque assim, eu tenho todos esses dados, eu consigo mapear, o cliente consegue visualizar, mas o que eu posso criar de processo de melhoria, o que eu posso criar de algum ajuste fino que eu preciso fazer. Né? Então, essa educação do cliente para que ele, às vezes, tenha mais autonomia de poder resolver algumas situações é fundamental também. Total. Né? Porque ele está respirando o dia a dia dele ali. Né? A plataforma, o parceiro, ela vai conhecer muito da operação, mas ela não está respirando o ar do seu produto, do seu negócio do dia a dia. Não dá pra depender também 100%. totalmente pra fazer as coisas, né? Exato. E quando a gente fala essa palavra parceria, né? Essa estratégia de parceria pra poder... Cara, a parceria ela não é só entre players. Ela não é só entre Jet e Sanders. Sim. Não é só entre Jet e Stone. Não é só entre Jet... Não, é entre Jet e o parceiro. Uhum. É entre Jet e o cliente. Exato. O cliente também é parceiro. Total. Quando você consegue mostrar pro seu cliente que você realmente é parceiro dela, aí o cenário muda, entendeu? Exato. E isso é uma das gerações de valores que a gente tenta trazer pros Exatamente. negócios. Que eu não vejo em muita plataforma que não tem isso como valor. Uhum. Entendeu? Tem muita plataforma que é mais fria e tá tudo certo. É um modelo, ela quer exato. escalar e tá tudo certo, entendeu? Mas o cliente fica carente. Aí ele precisa sempre de um terceiro, que muitas vezes não é tão bom, pra poder dar o suporte necessário pra ele naquela plataforma lá. E aí vamos além, né? É muita gente mexendo em uma coisa só e depois não sabe pra que caminho ir de fato. E quem acreditar. Exatamente, né? cara. Exatamente. Você perde todo o lastro ali de tudo. Sim, E no final, como a gente sempre fala, no final, quem tá na ponta é o cliente. sim, total. Né? Total. Ô, Vi, isso já é uma dúvida de vendedor para vendedor, né? A gente falou até agora e viu que parceria e vendas, né, falando de serviço, né, é muito complexo. Sim, Né? Então, poxa, nós notamos aqui que não adianta só vender a plataforma, tem que ter a parceria com a agência, tem que mostrar alguns KPIs, tem que mostrar caminho, uhum, tem que ouvir o cliente para poder sim. otimizar as soluções. Mas qual o momento que você
organiza seu dia para nutrir essas parcerias, para deixar esse aglomerado mais sólido. Exato. Cara, de novo, né? A gente vai para a questão do relacionamento. E como que eu crio esse relacionamento? Né, seja ele pessoalmente falando ou digitalmente. Então, digitalmente, cara, tá em contato, de repente fazer um webinar, promover ações que possam ser possíveis no meio online, né, para que eu mantenha sempre esse relacionamento aquecido. Né? Acho que essa é a palavra principal, relacionamento. E o presencial, ele nos dá alguns caminhos muito inovadores, vamos dizer assim, para trazer o cliente para um registro da sua marca, para uma experiência específica que ele pode estar criando, para que ele lembre de você, seja para um projeto momentâneo ou seja para uma situação futura. Né? Então, essa questão da organização é sempre o que eu pretendo fazer lá cada vez mais, né? É ter um cronograma com esses parceiros para que a gente possa fazer essas ações, tanto como educacional, para a própria base dos clientes, como para novas oportunidades leads. Né? Então, estar presente, identificar ali perfis, até para criação de cases mesmo, né? Então, a gente pega os cases, mostra ali no detalhe, tem algumas situações bem específicas que pode apoiar ou tirar dúvida de um possível cliente interessado, um parceiro interessado. Então, todos esses detalhezinhos a gente tem que colocar meio que numa caixinha, num processo, para poder levar isso como valor pro parceiro. Né? Então, tudo está pautado, eu acho que no relacionamento. Então, é como eu organizo essas ações e como elas se tornam efetivas para os dois lados. E era legal, né? Quando fazíamos esses webinars, né? Total. Cara, era tão rico, né? Porque era conteúdo... É o puro suco do conteúdo, né? Não, total. Inclusive, uma das coisas que eu sempre fomentei com a Jet foi esse compartilhamento de conhecimento mesmo. Sim. Porque, cara, assim, eu entendo, tudo bem que eu sou suspeito de falar isso, mas eu entendo que a partir do conhecimento, você consegue gerar valor, você consegue agregar autoridade, Exato. e aí você consegue convencer o lead no final, entendeu? O cliente no final. Tendo case baseado nisso, Baseado aí você nisso. fecha meio que um ciclo ali de... A famosa venda consultiva. Exatamente, porque assim, no final, esse conteúdo vai fazer o quê pro cliente final? Vai ajudar ele. Sim. Se vai ajudar ele a resolver uma dor, algo nesse sentido, ele vai ter ali a visão de autoridade que você é a pessoa que realmente vai... Porque você mostrou o caminho pra ele, entendeu? Sim. Então fica muito mais fácil um fechamento. E também tem um outro ponto, eu lembro que há um tempo atrás, há uns anos atrás, tinha muito cliente, na época que a gente ainda estava com parceria com a agência, tinha muito cliente que estava desamparado pela agência. Sim. E a agência não conseguia dar o suporte necessário para poder fazer a coisa acontecer. Às vezes nós vendedores lá dentro da Jet sentíamos esse gap, né? De comunicação que impactava diretamente no resultado. Diretamente no resultado, exatamente. E aí, nesse sentido, qual era a sugestão que eu dava? Vamos pegar esses caras e fazer um trabalho com eles. Sim. Então, pega esses caras, coloca numa base, ensina esses caras, mostra o que eles precisam fazer, entendeu? E aí, vamos ver se eles conseguem tirar isso do papel. Exato. Se não conseguir tirar do papel, talvez eles, pelo menos, vão conseguir entender que o problema tá aonde a performance, a pessoa que tá gerindo a performance dele não tá levando. Sim. Mas pelo menos vai dar essa visão. E tirar aquele negócio que no final gera churn pra plataforma, que é assim, não estou vendendo porque estou na plataforma errada. Não estou Exato. vendendo porque a plataforma X falou que aumenta em 30% a minha a gente taxa sabe de que o mercado conversão. é feito disso, né? É feito Exato. disso. A gente Promessas. sabe... E a gente sabe que isso não vai acontecer, Sim, entendeu? e é o que você já falou em outros episódios, né? A questão do custo de uma troca. Nossa, Tem que ser o mais trabalho acessível que ele possível. falou. Ele veio estudado. Exato. Cara. Você viu, ele falou, ele assistiu a gente. Tá vendo? Não é só Tem sua mais mãe um. que assiste. Tem mais Exato. um. Eu sabia Tem que mais tinha um um. view ali que eu não sabia de onde que veio. Que o Pixel não tratou, era esse cara. Era ele. Temos 3 pessoas agora. Exato. Ele, minha mãe e o Arex. É isso aí. Mas acho que é justamente essa ideia mesmo, né? De educar, de poder apoiar realmente no processo de parceria. E aí vou até um pouco além, né? Como essa venda de parceria acontece. Né? Porque ela é diferente um pouco do modelo tradicional de um inbound, de um outbound. Porque a parceria ela tem que ter um temperinho a mais ali de relacionamento. Total. Né? De política, às vezes, da boa vizinhança. Até pra entender, né? Por exemplo, cara, a gente fala de vendas muito complexas, né? Sim. Aquele cara que tá começando, ele vai começar ali no formato B2C, né? Quando entra num formato B2B, por exemplo, onde entra a questão de imposto, de revendedor, de representante, Sim. cara, é muito complexo. Total. Então, essa parceria,
né? Essa venda consultiva feita a 3, 4, 5 mãos, né? É o sucesso desse cara na hora da venda. Exato. Total. E o vendedor ali na ponta, né, que é hoje um pouco do papel do que eu faço, é entender um pouco até do parceiro. Né? Porque às vezes o cliente ele vem com uma demanda, com uma dúvida, com uma situação, um cenário que ele quer implantar, que ok, na plataforma a gente consegue atender. E o seu sistema vai absorver essas informações? Ou o seu sistema vai enviar as informações que eu preciso? Um ERP, por exemplo. Exato. Legal, Então, cara. essa venda consultiva, ela tem que ter uma proatividade a mais, vamos dizer assim. Poderoso. Para às vezes você ter que buscar informações que não tem ali. Né? Exatamente. Que sai da sua zona de conforto de fato. Poderoso, isso é Exatamente. verdade, cara. Não, mas aí você vê, pra isso, você precisa estar preparado. Sim, Se você só for um vendedor, exato. você não consegue enxergar isso. Então você precisa ser, claro, ter a veia do vendedor ali, mas você precisa ser técnico também. Exato. Né? É o que Você eu precisa- falo. O Exa- cenário é. ideal é isso. É um mix entre técnica de vendas e técnica do produto. É, total. A gente até fala isso aqui. O nosso maior gatilho de vendas hoje para o nosso cliente não é apresentação nem nada disso, cara. Uhum. Nosso maior Tá gatilho longe de venda disso. tá longe. Nosso maior gatilho de vendas é ajudar o cara. Sim. Quando a gente chega na mesa com o cliente não entende nada. Porque a gente abre o computador aqui e o cara fica esperando assim, vocês não vão mostrar a apresentação? Cadê o PPT? Vocês não vão abrir um PPT porque todo mundo mostra o Sim. PPT, entendeu? A gente fala assim, cara, ó, a gente até tem uma apresentação aqui, eu posso te mandar depois. Mas hoje, a gente veio escutar qual que é o seu problema. Exato. Esse é o Hoje primeiro não, passo. Faro. gente. Hoje não. Faro. Aí Hoje a gente, foi o aí, primeiro às vezes o cara quer, né? Então se apresenta aí, fala quem são vocês, a gente fala, dá um resuminho da Aham. agência, fala dos cases e tudo mais, mas, cara, 90% da reunião é focado no cara. Sim. E aí, sabe o que acontece? O cara fala a dor dele, a gente tá com o computador, a gente faz conta na hora, a gente resolve o problema do cara na hora ali. Exato. Fala, ó, isso aqui que você tem que fazer, cara, você fizer isso aqui desse jeito, aí o cara pensa assim, pô, mas vocês estão entregando ouro. Tá bom, executa aí. É exatamente O isso. cara não vai executar, entendeu? Eu quis matar Exatamente esse careca isso. na primeira vez. A primeira vez ele não entendeu nada. Eu falei, seu imbecil. Ele Não falou, vamos ô vender. Rafa, Desculpa, mas me fala. agora ele já sabe o que tem que Eu fazer. entrego o que? Eu vendo o quê pra ele? Você já entregou tudo. Ele falou, ele com essa postura dele, fique tranquilo, pequeno gafanhoto. Ei, calma, Fica espera. calmo. Vai Não é dar só saber, espera um pouquinho. Não é vai só dar- saber, tem que ter as manhas. né? Tem que ter as cara. manhas. Mas olha que louco, na minha cabeça, e eu venho, e eu tava do outro lado da mesa, né? Era cliente. Eu era cliente, tava no e-commerce. Sim. E assim, ali é dedo e gritaria. É o bumbum sendo feito de pantufa, nego enfia no pé, entendeu? Sim. Eu falei, cara louco, que cara imbecil, ele tá dando... Perdemos uma venda porque perdi o uma cara venda. entregou tudo, Eu cara. acho que ele acha que eu não sou comissionado. Acabou com a minha meta. Eu vou matar esse cara. Não, até planilha eu ofereço pro cara. Cara, se você quiser, eu tiro o print aqui, te mando a planilha Exato. aqui, A ó. gente, em algumas Tinha DRE, situações, Tinha DRE, a gente fez um DRE pro cara na hora. a gente faz isso às vezes. Né? Então a venda consultiva, ela parte dessa premissa Exato. que vocês falaram. Né? Pô, às vezes chega o cliente totalmente perdido. Eu preciso dar pelo menos um caminho claro pra ele. Exatamente. Pra facilitar e pra tirar algumas objeções mais pesadas ali. Exatamente. Né? Então, a situação do DRE, por exemplo, né? O cara vai conseguir ver ali o tempo de retorno que ele vai ter sobre esse investimento, o que ele tem que pelo menos investir em mídia, né? E é o que você falou. Você entrega isso pro cara, beleza. Mas você acha que ele vai pegar e vai fazer Ele não ali vai só com conseguir. aqueles dados? Tanto é que depois o cliente ligou pro Khaled e deu feedback. Falou, cara, ó, gostei muito da apresentação de vocês, porque vocês foram o único que me deu o caminho. Todo mundo veio aqui e falou da agência. Vocês falaram de mim e assim, vocês me mostraram o que eu tenho que fazer. Só que assim, Não agora, tenho braço. agora eu preciso de vocês. Exato. Cara, a palavra que ele falou, eu não tenho braço pra colocar Exato. tudo isso em prática. Aí Como você que a gente- vendeu. Como? Cara, vendi, gastei, desci, já gastei. Já na hora eu já desci, fui na Starbucks. Gastei Foi tudo. travesti, não foi rodízio anão, não? Rodízio Não, travesti? nesse tempo eu gostava de um rodizinho de travesti. Nesse tempo tinha uns gostinhos meio Peculiares. diferenciados, asiáticos. Vai você ver, cara. Isso, e assim, a gente faz isso até hoje. Qualquer cliente Cara, sentar na mesa virou- com a virou- gente, Virou cara, uma cultura nossa isso aí. Exato. Virou uma cultura. Exato. Virou uma cultura de... às vezes o cara vinha com muita dor. Então, o que eu vejo nessa questão da venda consultiva, né? Primeiro é você definir, de fato, o processo que você vai criar. O diagnóstico é uma etapa fundamental para que o cliente sinta Legal. segurança Legal. no que você está falando, no seu conhecimento. Se você tiver case ainda que assemelhe com a dor dele, é fantástico, né? Depois trazer um pouco de visual, eu acho. Tanto na parte do que vai ser o dia, você tem que dia a dia mostrar. dele, a rotina dele. tem que mostrar. Né? E aí ele vai começar já a se ambientar com o que você está apresentando e tudo mais.
E depois, gente, aí são situações comerciais, né? Depois de toda a validação técnica ali, que quando a gente fala de venda consultiva, ela é fundamental, e por isso que o vendedor ele tem que ter um viés técnico, o resto é um processo mais comercial, vamos dizer assim. É porque no final das contas o cara quer resolver os problemas dele, Sim. né? Então quando a gente mostra que, cara, seu problema tá pra resolver desse, e ele vê coisa nova, principalmente isso é muito foda. Tipo, caramba, eu não tenho isso. Isso que você tá me mostrando realmente, eu não E tenho às vezes você tá isso. no online ali, você faz a apresentação, só vê a carinha do cliente. Falando assim, caramba, mas é disso que eu preciso e eu não tenho, Exato. sabe? Isso muda tudo, cara. Total. Na hora ali do fechamento ali, o cara fica maluco. Total. Teve o último cliente que a gente fechou aqui, cara, foi o JK e foi ele lá. Saiu, o cara manda bom dia pro Khaled, porque virou brother do Khaled, cara. Exato. Entendeu? Cara. Mas por quê? Porque construiu, né? Mostrou pro cara ali os direcionamentos de como a gente podia ajudar e construiu o relacionamento, no que o Khaled é muito bom de fazer, inclusive. Exato. Cara, mas e aí eu falo, o construir o relacionamento e o relacionamento genuíno é aquele onde entra o over delivery. Não é aquele, cara. Nós fomos até o escritório e, cara, foi bate-papo, cara. Sim. Foi bate-papo. É ser humano. Não, Assim, não tá. tinha. Não é aquele negócio tipo, ó, eu tô aqui porque eu quero que você compre. Sim. Tinha um viés comercial, obviamente. Foi o E é começo do natural. relacionamento já foi dessa Sim. forma. Necessariamente não precisa ser toda a reunião. Entende? Exato. Compra meu produto, não é o Botini que tava ali. Compra, Exatamente. compra. Cara, me fala. E isso não funciona pra venda consultiva. Não. Fala um pouco. Até para entender se nós vamos conseguir cumprir com o seu desafio. Se nós estamos prontos para te ajudar. Exato. Não é só você querer vender, é o cliente querer comprar da solução que vá apoiar ele em todas as frentes técnicas, Exatamente. apoio de pessoas, né? E que ele se sinta confortável nesse processo. Exatamente. Porque já teve vezes, Vitor, que o cliente nem tava pronto ainda. Ia ser cagado, cara, fechar naquele momento. Falamos isso hoje. Exatamente. Nós estamos falando Ia ser cagado. Só que assim, Exatamente. eu sei que se eu ajudar esse cara agora, Aham. quando chegar o momento dele, ele volta. Sim. Ele volta. Total. Então a gente ajuda o cara, direciona ele, só que assim, eu não esqueço do cara. Exato. Todo dia eu mando bom dia, faço uma brincadeirinha, pô, tô com saudade. Sigo o cara no Instagram, Sim. interajo com stories. O cara vê que é um negócio que não tá Ops, mais... mandei nudes errado, desculpa. Apaga aí. Apaga aí. A pessoa vê que é um relacionamento que eu tô construindo com ela que independe da proposta que eu mandei. Exato. E aí a pessoa vai lembrar de mim. Quando chegar no momento de colocar alguém lá, eu tô sempre ali, ó. Sim. Ela vai lembrar de mim. Cara, e é muito louco porque teve situações já desse próprio formato que a gente tá falando, que a gente acaba fazendo muita reunião, muito bate-papo online, né, hoje em dia. Mas em situações, às vezes, de clientes críticos, sabe quando você sai da reunião e você fala, putz, será que o cliente entendeu tudo que eu falei? Não, a gente já saiu com essa E percepção. você vai lá e dá uma aula pra ele e o cliente se encanta, é uma outra energia que paira sobre a venda. ali. Mas tem cliente que é meio impassível, né? Tem cliente que às vezes você não consegue ler o cara Sim. e assim, se dá uma puta aula e o cara, assim, ó, do começo até o fim da reunião, assim, ó. Exato. Obrigado, termina a reunião, obrigado. Fala, pô, esse cara odiou. Depois chega uma mensagem aqui no seu WhatsApp, Rafa, eu adorei. Vocês foram os melhores e não sei o que lá. Só que você não consegue, às vezes, você não consegue ler o cara. Exato. Mas Tem a gente tava falando, nós situações. estávamos falando isso no almoço, mas esse estilo de venda é uma consequência também de uma empresa organizada. Sim. Uma empresa organizada te dá a possibilidade de você entrar mais consultivo, de você aproveitar essa long tail, né, de decisão do cliente. Exato. Você participar das jornadas de decisão do cliente. Não é aquela empresa de venda às vezes de consórcio, né? Venda de livro, que você fala, vende, tem que vender, Sim. vende. E aí você faz uma venda a qualquer custo, né? Exato. Então hoje, e a nossa jornada foi muito isso, né? Voltar 3 casinhas, nos organizarmos para ter uma venda mais consultiva, para escolher melhor o cliente, Sim. né? Foi o mesmo movimento que vocês fizeram. Foi o mesmo movimento que O vocês mesmo fizeram. movimento que vocês fizeram. Porque se a venda ela não é consultiva ou problemática no começo, quem vai ter problema é você. Exatamente. Lá na ponta. E nós E você tivemos vai ter que muito. resolver. Exatamente. Entendeu? E até nessa conversa, você acaba até entendendo se esse cliente é pra você mesmo. Exato. Às vezes Isso, o cliente bom. nem é pra você, cara. Às vezes é dor de cabeça e tá tudo bem. Sim. Entendeu? Ele precisa de muito mais atenção do que Eu você. mando pro inimigo.
Toma aí. Toma aí. Esse é pra você. O vendedor tem que ter essa maturidade de entender. Tem que ter, de não É. fechar. A gente já Mas- fez muita cagada É, nesse sim. sentido. Por trás de uma empresa organizada. É. Sim. Por trás de uma empresa Exatamente. organizada. Porque se ele tiver naquele movimento, né, de tufão, cara, ele vai Sim, querer vai vender a pegar qualquer tudo. custo. Não, e porque tem que vender, naquele desespero de vender, você coloca qualquer um pra dentro. A gente Sim. já caiu nessa armadilha já. Sim. Cara, Todo assim. mundo já teve uma experiência dessa. Foi um dos piores momentos da nossa jornada. Foi, como cara, foi agência, como Pior empresa. momento. Colocava qualquer um, porque precisava bater meta, porque precisava. Sim. Cara, a pior coisa do mundo. Hoje não. Hoje a gente mudou, a gente não tem mais tanto cliente. Aham. Temos poucos clientes, só que muito bons clientes. Tem cliente que tá com a Sim. gente, o quê? 6, 7 anos? 6 anos. 6 anos, 6 cara. anos. 6 anos. Cara, Eu tenho cliente, por exemplo, que tem um compliance absurdo, que é uma senhora dinamarquesa de 1900 de Guaraná com rolha, que existe um compliance incrível e nenhum compliance conseguiu derrubar. Por quê? Porque existe uma entrega de resultados, Sim. existe uma entrega de um over delivery de informação, de cuidado, né? É o que eu vendo hoje muito dentro da agência. Como diretor de operações, eu falo, cara, não é uma relação cliente, né? Nós somos um time só, cara. Se eu não Sim. pensando, se eu não colocar a cultura de que o cliente pedindo um banner 6 horas da tarde, se eu pensar que, nossa, o cliente tá me pedindo um banner. 6 se eu não horas, já tirar acabou isso meu horário. da visão dele, falar, cara, a minha empresa tá pedindo. Isso Sim. vai influenciar na performance dele. Eu vou entregar, eu vou ficar um pouquinho mais. Na segunda eu entro um pouquinho mais tarde, não tem problema. Exato. Entendeu? Exato. Então essa liberdade de escolha faz com que essas tomadas de emergência, por exemplo, e essa sensação de que é um time só, Sim. né? E aí as coisas vão acontecendo. Entra na questão toda de maturidade, né? E quando a gente fala de vendas consultivas, novamente, o perfil de vendedor ali é que pelo menos tenha criado uma casca em algum formato de venda anterior, né? Para que ele saiba alguns caminhos de dificuldade, desafios, mas que já também tem uma bagagem para poder ser flexível nessas situações de venda consultiva. Total. De entender em que momento eu aperto mais o cara, ou se eu dou uma segurada, né? Porque às vezes é aquela situação, vou vender em escala, eu vou ficar pressionando pro cara fechar o quanto antes, né? E aí sai aquela venda errada, aquela venda problemática. Ou o cara Então, espana, ou o às cliente vezes melhor espana. ir no timing ali, né? Obviamente com acompanhamento, com uma estratégia de comunicação, sem deixar esfriar completamente, para que isso seja mais saudável para ambas as partes. Ouvi, pensando nessa prensa, né? Nessa realidade hoje, né? Não era há um tempo atrás, mas hoje a venda consultiva ela é mais um diferencial, ela é uma realidade e ela tem que Total. ser feita. Principalmente para tickets maiores, né? Quais habilidades interpessoais você teve que mudar para chegar a essa cabeça mais madura, até mesmo Sim. para falar com os gestores, né, da tua empresa, de vender essa imagem, de organizar essa casa? Sim. Eu acho que o primeiro ponto é você saber ouvir muito. Não só do cliente, mas para aprender também, né? Seja tecnicamente negócio, seja de processos específicos, né? Então esse é um ponto muito importante, porque quanto mais informação você tem ali, mais redonda você consegue tirar essa venda, né? E às vezes não é numa reunião com o cliente que ele vai te abrir tudo. Por isso que entra a questão das experiências, das outras situações que a gente cria, né, junto com esses parceiros, para às vezes tirar informações que possam nos ajudar a cortar um caminho ali ou ser mais assertivo possível, né? Então a escuta, vamos colocar a escuta ativa, eu vejo que é uma das principais Legal, poderoso. uma das principais coisas. Além disso, cara, ter um jogo de cintura ali para relacionamento. Existem diversos perfis de pessoas. Como que eu consigo estar em ambientes que são fora da minha zona de conforto, mas eu consigo me adaptar? Então, acho que adaptabilidade seria uma palavra. Falei que não é só um rostinho bonito. Pois é. Falei que não. Eu falo pra você. Não, mas isso é verdade mesmo, cara. Você conseguir ler o cenário, Sim. né, e se ajustar conforme a necessidade do cliente, é o rapport, né? No final Sim, das contas exato, ali, é exato. o rapport. E assim, como você vai lidar com diversos tipos de pessoas, é legal você também conhecer de vários assuntos, poder conversar de várias coisas, Total. porque às vezes são nesses detalhes que você vai pegando algumas informações, Aham. você começa a ler a pessoa no sentido de, até às vezes se eu apresentar a proposta assim, o assado, eu sei que uma das duas formas vai funcionar melhor. Então eu já sigo por esse caminho. Cara, já teve vezes que eu fui num cliente e eu vi que ele tinha a orelha meio comida, né? Aí eu falei, ou esse cara faz judô, ou ele faz jiu-jitsu. Começo da reunião. Falei, beleza, tal. Eu falei, eu ainda brinquei com ele.
essa orelhinha aí não é de faixa branca não, hein? Brinquei com ele. Eu falo assim, Nossa. Eu amassei com martelo num tutorial na internet. Quando eu falei isso, ele, nossa, o cara se Acabou. abriu, Exato, acabou, velho. conexão. Quebrou tudo, conectou na hora. Falou, pô, não, faixa marrom, tô pra graduar aí talvez no final do ano. Show. Falei, pô, que legal. Eu sou faixa preta e tudo mais. Aí a gente aí ele, Eu vi pô, o osso, sério? eu vi o osso. Aí, mano, pô, sério? Você, pô, então eu não vou nem não poder fechar com você, Sim, entendeu? Vou ter é. que fechar de qualquer jeito. Aí o cara já começa a brincar com você a partir da conexão de um ponto que você identificou que tem Exato. comum com o E cara, dali pra velho. frente é um outro clima, cara. Já era, reunião vira outra reunião, Por mais que entendeu? você não venda naquele momento, ele pode te indicar. Ele pode Exatamente. voltar O cara mais pra gostou de frente. você. O cara gostou Exatamente. de você. Então, por isso que a gente fala que a venda consultiva ela é muito pautada no relacionamento É. em si. Então, como eu leio, como eu consigo me comportar em algumas situações que às vezes não seja confortável 100% pra mim, mas que em prol de ajudar esse cliente de alguma forma. Cara, que lindo, né? Porque a gente falava dessa profissão tão nobre, tão antiga, né? Que é de vendas, né? Então a gente tá falando de vendas consultivas, né? Sim. E eu lembro que num passado não tão distante, né? Vendas é igual um Uber, né? Olha, tem uma vaga de emprego aí, pode ser de qualquer coisa, até de vendedor. Exato. E olha o tanto, né? De soft skills tem que ter um cara de vendas, Total. cara. Não, mas hoje É um consultor qualquer mesmo de empresário, negócio, né? qualquer empresário hoje tem que saber vender, cara. Senão é muito difícil ser empresário, cara. É um consultor, é um chat Qualquer GPT. pessoa, na verdade. Qualquer né? pessoa, pra Esse é o qualquer ponto. coisa. Cara, pra você se relacionar com alguém, você tem que saber vender. Sim. Pra você negociar uma casa, você tem que saber vender. Pra você negociar um carro, você tem que saber vender. Pra você conseguir uma vaga de emprego, você tem que saber vender. Porque no Exato. final é sobre convencimento. Sim. No final é isso, vendas é sobre convencimento. Se você não sabe convencer uma pessoa de alguma coisa, cara, você tem um problema na sua vida inteira. Exato. E não um convencimento barato, que é a qualquer custo, a venda a qualquer custo. Exatamente. Porque você pode fazer isso por um tempo, por um período. Mas você vai acabar se queimando sozinho. Totalmente. Esse mercado parece grande, mas é pequenininho. É pequeno. Não, é um É quase um condado. É quase um condado. Mas falando de venda consultiva, falando desse vendedor 3.0 ou 4.0, 4.5.0. ou 5.0, cara, como lidar com desgaste, tanto na área de parceria quanto com o cliente? Como é que você vê essa situação? Tá. Então, voltamos para a questão de adaptabilidade. Né? Da mesma forma que você tem que se adaptar para coisas boas, para situações ruins também. Né? E o bom relacionamento, essa adaptabilidade, você tendo um bom relacionamento na sua estrutura e com esses parceiros, a resolutiva dessas crises, desses problemas, ela é muito mais fácil ou rápida. Uhum. Né? Então, se eu tenho acessos ali a pessoas que possam me apoiar, me ajudar ou resolver de fato o Contornar. problema, exato, é fundamental. Então, quando a gente fala de venda consultiva, é você também ter um bom relacionamento por trás dos Para bastidores. negociação de ego também, né? Exato, Total. exato. Então, venda que tem muito ego, eu já acho que não funciona. É por isso que eu falei lá de ser uma escutativa. Quem tem um ego elevado já Não gosta de ouvir muito, de gosta mais de ouvir, falar. exato. É. Então tem que ter esse nível de humildade, vamos dizer, para que você consiga transitar por várias áreas, por várias situações e para resolver problemas também, né? Crises ou uma situação específica que o cliente precisa. Então acho que é um pouquinho... Muito a gente bom. estende um pouquinho essa adaptabilidade para trás das câmeras também. Muito bom, muito bom. Como você assiste conteúdo. Você viu só? Eu gostei. Cara, legal o papo, Muitos né? anos de experiência. É. Olha, tá tão bom esse papo que eu ficaria mais uma horinha aqui. Vá, Já foi o tranquilamente. quê? Já foi uma hora, Alex? Já foi, Uma já. hora, rapaz, cara, passou rápido. Passou rapidinho. E você tava um pouco nervoso Eu no tava começo. tenso, Você tava tava tenso. tenso. Agora já relaxou, já. Você quase... Com duas feras aqui, Cara, você cara. quase locutor. Não, duas feras não, né? Uma fera, uma ferida, né? Uma fera e uma bela. Ó, combinou. Você é quase um locutor da Teleseira, cara. Você achou? É, foi muito bom, Pô, foi legal, muito bom. Aliás, eu acho que a gente tem que ter um episódio 2. Dá dois. É, Não, vamos dá lá, assunto, dá assunto. Como que a gente te acha, Vitor? Nas redes sociais, LinkedIn, Instagram? Cara, LinkedIn, Vitor Martoni. Lá no Instagram tá Vitor Martin M. Meu nome é Vitor Martin Martoni. Então, uma junção Ó, ali. combina, né? Combina. Até o nome combina, né? Exato. Legal. Quando o cara nasce com um bumbum pra lua, é foda, né? O cara nasceu, porra, bonito. Tem um puta nome legal. Eu tive que forjar o nome. Que eu Você sabe que o nome dele não é Khaled, né? Não, pra falar porra pra audiência. Agora quer me foder. Alex, corta essa porra aí. Bicho. Agora quer me foder. Calma, eu não vou falar qual é o nome. Eu só falei que seu nome não é Khaled. Ah, Mas pode ser. Tá, mas conta...
Precisa chegar quantas visualizações esse vídeo aí pra gente? Vai. Ah, se vai. chegar a 5 mil, a gente... 5 mil, vamos 5 mil a gente Fechou, desvenda. fechou. Pô, vamos estragar Porque o se eu quero saber também, rapaziada, ajuda aí. Eu comprei a porra de um CPF na Praça da Sé, vocês vão me foder. Vocês vão me foder. Agora eu fiquei curioso, você não sabia não. Você não sabia? Não. Ah, então... Você que Ah, foi o você tá caledinho estragando- da massa, pô. Você vai ter que falar pra ele agora. Pô, estamos estragando a porra de um relacionamento. Faz o seguinte. Pergunta pro Chape. Vou perguntar, boa. Foi um relacionamento. Chato, tá sabe? vendo? Cara, Tem que sabe ter como canais. É difícil ter amigos bonitos? É difícil. Pra caralho. E você tá estragando uma puta isca que eu tenho digital. Entendeu? Porque quando as pessoas vêm falar com a gente, parece a noite de terror do Play Center, né? A agência. Aí eu sempre levo você. Porque você dá uma iluminada. Fala, porra, não, tem gente bonita aí andando com eles. Então, são pessoas bem-sucedidas, entendeu? Quanto elogio. Por Boa. isso que é bom estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Vitor, obrigado aí pela sua participação, Imagina, viu? eu que agradeço Volte o mais convite. vezes. Com certeza. Foi muito bom. É isso Valeu, aí. Caledinho. Valeu, gente. Obrigado, mais uma. É isso. Até a próxima. Papai. Valeu, pessoal.